Ei pessoal, bem-vindo à transferência de riqueza com o TC. Hoje vou falar sobre a SEC, Coinbase e Binance nesses processos. E eu vou tocar um pouco sobre isso hoje. Há muitas coisas em que vocês sabem que estou focado, e isso é BNB Tiger. E muitos de vocês não entendem. E desde a maioria de vocês. Isso pode ouvir isso. Você pode não ver o que está acontecendo no Telegrama. Você pode não ver o que discutimos e conversamos e assim por diante, lidando com a indústria de criptografia e outras coisas sobre as quais não falamos aqui no YouTube. E assim, quando se trata de BNB Tiger, foi exatamente isso que aconteceu. Então, muitas pessoas não entendem. O que está acontecendo com ser o tigre e eu entendo que você sabe quando se trata de saber outras pessoas fazendo profecias sobre isso. A maioria de vocês não viu essa jornada para onde cheguei a essa conclusão, e a maioria das pessoas não está ouvindo os vídeos. E só porque alguém cria uma profecia não significa necessariamente que você deveria investir naquele momento. E essa é uma das coisas que, à medida que a riqueza transfere em conjunto, precisa aprender. E muitas vezes, você sabe, você tem pessoas que são rápidas em comprar, você sabe, elas querem se apressar e fazer um rápido dinheiro com outros cristãos, porque é disso que realmente se trata. Quando alguém dá uma profecia a respeito de uma moeda, o que acontece é que todo mundo está correndo para entrar e depois há uma certa quantidade de pessoas que estavam dentro. De antemão estão todos sacando. Então eles estão transferindo riqueza de cristãos para outros cristãos, certo? E assim o BNB Tiger é essa transferência de riqueza na qual todos podem participar. Certo? Todo mundo quer um Shiba Inu antes de Shiba Inu. Eu orei sobre isso. Eu fui a outros sobre isso dentro da transferência de riqueza. Eu recebi minhas confirmações. Você não precisa concordar com isso. Mas tudo bem, só porque alguém profetizou alguns meses atrás, não significa nada ao que Deus está compartilhando comigo e com outras pessoas que estão na transferência de riqueza e nas pessoas que são profetas e sonhadores confiáveis. Agora, vamos em frente e chegar a tudo isso com o processo da Binance. As pessoas me escrevem da profecia, você sabe, e é meio engraçado porque... Você sabe, quando conversamos sobre essas coisas bem antes de quaisquer profecias relativas à Binance, sobre esses processos, a primeira coisa que você precisa se lembrar é que eles processaram Kraken, processaram KuCoin, processaram Bittrex, depois processaram Binance. E eu até disse a vocês que eles viriam depois da Binance de qualquer maneira porque ele não comprou o FTX. Se a Binance tivesse comprado o FTX, não haveria uma ação contra a Binance. E se houvesse uma ação judicial, teria sido muito pouco, pagar uma multa e seguir em frente. Então eles se viraram e processaram Coinbase. Portanto, não é uma coincidência. Se eles estão indo depois de todas as grandes trocas, o Binance estaria na lista de qualquer maneira, a menos que eles tenham comprado o FTX. Agora, eu sei que as pessoas não ouvem todos os vídeos que eu faço. E eles sempre se perguntam se eu faço previsões que são verdadeiras ou não. E se você voltar, e há muitas coisas que digo que são previsões. E quando se trata de tudo isso com Binance, profecia e tudo mais, você sabe, não precisávamos de profecia para descobrir o que ia acontecer. E deixe-me compartilhar algo com você. Aqui em fevereiro, o 26º, saí com um vídeo, um grande aviso para a indústria de criptografia. Vídeo de reação de SEC de Gary Gensler. Eu fiz todo esse vídeo e ele está falando sobre todas as trocas. Isso foi de volta em 26 de fevereiro de 27 anos. Então eu falei sobre Binance e a investigação em junho, o 12º de 2022. Em agosto, o 24º, e são 2021, fiz este vídeo na redefinição de criptografia está chegando. 70% da Bolsa da Coreia do Sul caiu. Eles aprovaram algumas leis. E afeta as trocas de criptografia. E eu falei sobre como isso viria aqui. Na verdade, fiz 3 vídeos sobre isso especificamente porque estava tentando mostrar a vocês o que estava acontecendo na Coreia do Sul de que isso poderia acontecer aqui. E está acontecendo aqui até certo ponto. Os regulamentos sul-coreanos, que na verdade eram realmente bons para a Coreia do Sul, não tiveram muito efeito. Mas vimos o que poderia vir aqui nos Estados Unidos. Então conversamos sobre isso. Há muitas previsões feitas sobre criptomoeda. Não deveria ter sido uma surpresa. Então vamos olhar para este post no Twitter que fiz em novembro no 14º de 2022. E isso é depois do desastre do FTX. E eu disse aqui há apenas alguns dias, disse que não precisava de uma profecia para ver o que estava por vir com essas trocas. O Jerry Seinfeld e Cramer Manning. É sobre Gary Gensler e a SEC que vem atrás de todos.
Mais uma vez, essa previsão acabou sendo verdadeira, mas também era esperado. Você sabe, e uma das coisas é que, com tudo o que está acontecendo agora, eles estão tentando parar a transferência de riqueza. Eles estão tentando impedir as pessoas em geral de ganhar dinheiro porque há muitas pessoas envolvidas na transferência de riqueza de criptografia que não estão olhando para as profecias. Eles não sabem nada sobre as profecias, mas há pessoas que estão lançando transferências de riqueza de criptomoedas que não têm nada a ver com Deus. E tudo o que eles estão fazendo é empilhar e salvar. E, no entanto, as pessoas aqui têm um problema se uma profecia não acontecer em 6 meses. E nas últimas vezes que houve a onda de criptografia, havia pessoas que empilharam por anos e esperaram naquele momento que isso acontecesse. E não tinha nada a ver com Deus. Foi apenas porque eles sabiam. E é isso que estamos fazendo aqui. Mas o foco principal é pegar sua riqueza e colocá-la no reino. A profecia deve ser uma ferramenta adicional usada para navegar por essa transferência de riqueza. Infelizmente, está começando a se transformar em uma bomba e despejar. E uma das coisas é que, você sabe, a transferência de riqueza não deve ser tão difícil. Agora, se você mora fora dos Estados Unidos, está se divertindo porque pode usar várias trocas. Vocês não têm nenhum problema, mas aqui nos Estados Unidos e no Canadá, estamos lutando. Portanto, as pessoas aqui nos Estados Unidos precisam se esforçar um pouco mais na transferência de riqueza. E você deve estar sempre preparado para mover sua criptografia. Você pode ter que movê-lo de um livro. Veja o que aconteceu com Ledgers. Certo. Você tem Tesouro e Livro e os dois tiveram problemas de segurança e outros problemas. Trust Wallet foi invadida ou algo aconteceu com isso. As pessoas precisam primeiro garantir que toda a sua segurança seja apertada da melhor maneira possível. Certifique-se de espalhar seus investimentos. Então, se você tem 30 milhões de Shiba Inu, bem, eu não o teria apenas em uma plataforma. Estamos aqui nos Estados Unidos. Estamos reclamando das plataformas porque a maioria das pessoas precisará de plataformas para sacar. Então, novamente, como aqui nos Estados Unidos, estamos tendo problemas, ok? Somos muito limitados. Não podemos ir atrás de algumas dessas moedas, a menos que você goste de MetaMask. Você pode usar a troca de panquecas ou usar qualquer outro tipo de troca. Então você tem que cavar daqui a pouco. Para a maioria das pessoas, provavelmente aqui nos Estados Unidos, especialmente se não forem muito experientes em computadores ou alfabetizados por computador, eles vão fazer as coisas mais fáceis e tudo bem. Porque eu conversei com pessoas que disseram, eu só vou usar essas plataformas de casal. E eu só estou comprando essas moedas e só vou esperar. Eles não estão pulando de moeda para moeda. Eles estão apenas esperando o tempo. Ninguém fora dos Estados Unidos dificilmente teve que mover nada por causa de algum problema com as plataformas, certo? Sempre foram pessoas aqui nos Estados Unidos. Então, eu só quero incentivar as pessoas que são dos Estados Unidos ou áreas onde há restrições fortes. Basta fazer o que puder, mas você precisa tirar um tempo para aprender e ir para o próximo passo. E então haverá algumas pessoas que seguirão o caminho mais fácil. E tudo bem, porque elas querem participar da transferência de riqueza. Nem todo mundo tem a mesma quantidade de tempo. Nem todo mundo tem a mesma quantidade de membros da família que eles precisam cuidar. Nem todo mundo tem o mesmo tipo de emprego. Algumas pessoas estão trabalhando 10 horas por dia, 5 dias por semana. Eles só querem isso simplificado para eles. E acho que as pessoas precisam entender isso. Muitas pessoas nas transferências de riqueza são compradores e detentores. E eles não estão tentando balançar o comércio. Eles estão apenas tentando comprar, empilhar e esperar o momento deles. Então, temos que considerar isso. E essa é a outra razão pela qual temos que ter cuidado como uma transferência de riqueza. Porque não queremos acabar nos tornando um grupo de bomba e despejo. Quem sabe o que vai acontecer com a Binance ou Binance Nós? E isso ainda está para ser visto. Ainda estamos esperando que algum tipo de corrida de touros aconteça antes que as coisas mudem. Lembre-se também de pessoal, que o caso XRP ainda está lá fora. Agora, houve palavras proféticas sobre isso e que isso pode ser negativo contra o XRP. E estamos nos preparando para isso, pessoal, há mais de um ano. Se você não sabe do que estou falando, provavelmente ouvirá sobre isso mais tarde. De qualquer forma, pessoal, isso é tudo que tenho para hoje. Obrigado por ouvir. Deus abençoe. TC Out.